Olá, me chamo Bruna Vieira Cardoso e este trabalho é uma apresentação como requisito parcial para a avaliação da disciplina Operações Unitárias 1 sobre a orientação do professor Rafael Gama e o tema do nosso trabalho é filtração. O meu grupo é composto por mim, Bruna Vieira Cardoso, Diego Nascimento de Jesus Ribeiro, Gustavo César Fialho Rocha, Jonathan Rodrigues Raposo, Maria Eduarda Canário da Costa e Marvin Martins dos Santos. Os slides vai ser apresentado respectivamente por mim, primeiramente, depois Gustavo, Maria Eduarda, Jonathan, Marvin e, por fim, o Diego. A filtração é um processo de uma operação unitária que consiste na separação de materiais sólidos contidos em um fluido, líquido ou gasoso, na qual este fluido é capaz de atravessar membranas porosas e permeáveis, conhecido como filtro, e retendo o material sólido que compõe a suspensão. Aqui abaixo podemos verificar na imagem um esquema de mecanismo de filtração, na qual o material sólido que fica retido na membrana é conhecido como torta, enquanto o fluido que atravessa os poros da membrana é conhecido como filtrado, pelo fato de a membrana ser chamada de filtro. A passagem do fluido pela membrana ocorre em razão da diferença de pressão entre os meios em contato com ela. Portanto, a filtração pode se dar pela ação da gravidade devido à existência de uma coluna hidrostática ou por uma diferença de pressão considerável, acelerando a filtração. Isso pode ser obtido com sobrepressão a suspensão da mistura, com vácuo no reservatório do filtrado ou com força centrífuga. No entanto, o princípio da filtração será sempre o mesmo, independente da forma como se procede, com uma mistura devendo passar por um material poroso, conhecido como filtro. Então, dando continuidade ao trabalho, eu vou falar sobre os tipos de filtro mais comuns a serem utilizados no processo de filtração e as suas características gerais. Os filtros mais comuns são o papel de filtro, a placa filtrante e a lã de vidro. Os filtros, eles devem ser selecionados de acordo com as propriedades do material a ser filtrado, como por exemplo, o tamanho da partícula sólida, a reatividade dele e a sua massa. E ainda tem que apresentar coerência com as características do filtro, como por exemplo, a capacidade máxima de carga a ser retida no filtro, a porosidade, que é um fator importante, pois a sua escolha é de acordo com a porosidade do material a ser retido, e os custos devido a cada valor distinto de filtro. Um outro fator a ser avaliado é o tempo de operação, pois tem a necessidade de operar em pequeno intervalo de tempo, sempre que possível, e deve-se optar sempre pela filtração de pressão reduzida. Bom, vamos falar um pouco agora sobre filtração por ação da gravidade, né? Vamos lá. O fluxo resulta da pressão hidrostática proveniente da coluna de suspensão que fica acima da superfície torta. Geralmente, a gente utiliza para pequenas quantidades de sólidos e grandes volumes de líquido. Uma das vantagens é porque ela tem um baixo custo de instalação, operação e manutenção. Um exemplo que a gente tem é a filtração simples, né? Onde a gente utiliza um funil e um papel filtro, onde a gente tem que ficar atento ao diâmetro do papel e ao modo de dobrá-lo. É importante estimar a massa do sólido que vai ficar retida, evitando assim que o papel escolhido não comporte todo o material sólido da mistura. Quanto à dobradura do papel filtro, pode ser utilizado dois tipos, o liso e o de pregas. O liso é indicado para operações que visam recolher o sólido, enquanto o filtro de pregas é indicado para operações que visam recolher o líquido filtrado. Eu vou falar um pouquinho sobre os tipos de filtrações. A filtração a vácuo, ela também é conhecida como filtração a pressão reduzida
ou filtração por sucção. Aqui eu separei por tópicos para expressar um pouquinho melhor sobre ela. Os filtros eles operam sob pressão inferior atmosférica, o funcionamento dela é contínuo. As suas vantagens é que ela possui uma melhor velocidade de operação e trabalha com grandes massas de materiais. Dois exemplos dela são um filtro de tambor e discos rotativos. Usualmente, a pressão montante é praticamente atmosférica. Falando um pouquinho aqui sobre filtro de tambor rotativo e filtro de disco rotativo. O filtro de tambor rotativo, o meio filtrante que recobre o tambor, filtra a mistura após a ativação da válvula automática. A filtração é seguida de secagem, lavagem, secagem novamente e retirada da torta, sendo que o filtrado sai pelo eixo de rotação do dispositivo, enquanto o líquido de lavagem escoa por uma saída diferente. A torta é removida com uma raspadeira de facas que opera com o auxílio de ar comprimido. Todo o processo descrito ocorre de modo contínuo. Já o disco rotativo, esse filtro também trabalha de modo contínuo, lavando a torta, secando-a e removendo-a com raspadeiras. O elemento filtrante é, na realidade, constituído de lâminas, mas o filtro não deixa de ter as características de um filtro contínuo rotativo. A sua lavagem é a grande área filtrante por unidade de implantação. Então, eu vou falar sobre filtração por pressão aplicada. É utilizado quando o sólido que compõe a torta obstrui os poros do meio filtrante. Emprega-se normalmente uma força hidráulica e pneumática. É constituído por uma sequência alternada de placas e marcos, sendo que ambos os lados das placas são cobertos por uma tela de algodão ou material sintético. Além disso, o material sólido filtrado, que no caso é a torta, fica dentro do filtro prensa, enquanto filtrado passará entre a tela e a placa, escoando pelo seu canal de saída na parte inferior de cada placa. Quando a torta estiver preenchendo toda a capacidade do filtro, deve ser removida. Para isso, desmonta-se os esquemas de placas e marcos. Após a remoção do sólido filtrado, monta-se novamente o filtro e dá-se continuidade à operação. Alguns exemplos de filtro prensa, de filtros por pressão aplicada. A gente tem o filtro prensa de câmaras, o filtro prensa de placas e quadros e filtro de lâminas. Filtração de leite poroso. Bom, a filtração de leite poroso consiste em uma sequência de partículas sólidas inertes, visando barrar as partículas sólidas da mistura a ser filtrada, como mostra a figura a seguir. Bom, o leite poroso é o esquema mais simples utilizado para operações em grande escala. Um exemplo de processo utilizando o leite poroso é o tratamento de água, no qual o leite é constituído por areia e cascalhos com diferentes granulometrias. Centrifugação. Através da força centrífuga existente no movimento de centrifugação, a torta fica retida no meio filtrante enquanto o filtrado o atravessa. Bom, a centrifugação ela é capaz de separar os sólidos de uma mistura heterogênea com líquidos. O movimento de centrifugação ele é realizado em uma câmara rotativa cujas paredes contêm uma série de furos alinhados com o meio filtrante, como mostra a figura a seguir. E aqui estão as referências utilizadas para a elaboração deste trabalho.